Senador Humberto Costa, por 15 minutos, depois senador Tasso Gereissati, remotamente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, deputado Osmar Terra, seja bem-vindo. Eu vou ter que aqui contestar várias informações que Vossa Excelência deu, até para que as pessoas que estão em casa não fiquem mal informadas, né? Primeiro, quero reafirmar, na Suécia houve uma comissão de investigação para analisar a condução que o governo sueco tomou no início da pandemia, que ele depois mudou completamente essa orientação. Essa comissão de investigação chegou à conclusão de que o governo demorou em fazer testes, falhou em proteger idosos e não adotou uma estratégia que fosse coordenada. No início, nós tivemos, com as medidas de isolamento, um nível que chegou a 2%. Posteriormente, aumentou para 5,5% em 28 de fevereiro, chegou a 14% em 9 de março. Já no final de março foi elevado para 59% e depois esse índice foi elevado para 70%, sendo mantido nesses patamares até o final de maio de 2021. Atualmente, com o controle da pandemia, o índice é de 54,6%. Agora veja o que aconteceu aqui, deputado. Aqui em cima é o número de mortes na Suécia por 1 milhão de pessoas. Aqui é na Dinamarca, aqui é na Finlândia e aqui é na Noruega. Países com condições extremamente semelhantes, tanto do ponto de vista social, econômico, sanitário. Portanto, essa informação que Vossa Excelência trouxe aqui não é boa referência à Suécia como caso. Aqui, por exemplo, nós temos resultados aqui que demonstram claramente que a Suécia não foi bem. Segundo, com relação à Coreia, o caso da Coreia, o caso da China, que já tinham inclusive vivenciado epidemias muito fortes, não é? Eles já tinham um know-how e esse know-how poderia ter sido adotado aqui. Tudo que Vossa Excelência defendeu, o governo brasileiro não fez. O que é que foi feito ali na Ásia? Primeiro, diagnóstico precoce. Diagnosticou precocemente isolamento dessas pessoas. Testagem em massa, não foi somente na Coreia, na China também. A cidade de Wuhan chegou a ser testada 2 vezes, toda a população de Wuhan. Aqui no Brasil, os testes que compraram não prestaram e estão se estragando. Essa foi a orientação que o governo brasileiro teve. Além de que, uso de máscara nesses países, uso de máscara, aqui o presidente é contra, e a vigilância digital. Você na China, para entrar num shopping, tem que pegar ali aquele código de barra, aquele código de barra não, tem um nomezinho, não é? Para saber onde você andou, porque se aparecer alguém que contactou com você e que teve a doença, vão lá atrás de você. Eu tenho até uma certa dúvida se isso é uma coisa boa do ponto de vista da liberdade individual. Mas numa guerra vale tudo. Aqui no Brasil nós não tivemos nada disso. Outra coisa que é importante dizer, deputado, quando Vossa Excelência fala de Manaus, em Manaus nós tivemos o ápice na primeira onda por volta do mês de abril. Chegamos a 11.758 casos e 413 óbitos em uma semana, isso no mês de maio. Passou o processo, mas a quantidade de pessoas acometidas pela doença continuou, 4.500 casos, 100 óbitos por semana. Nós ouvimos aqui o secretário de Saúde dizer que em setembro já estava começando a haver um processo atípico de aumento do número de casos. Ele falou, inclusive, nas classes médias altas,
Portanto, nunca houve o que Vossa Excelência defendeu como uma situação em que quase que uma imunidade de rebanho havia se instalado. O EpiCovid, por exemplo, que foi feito de 14 a 21 de maio, lá atrás, mostrou que só 12,5% das pessoas entrevistadas tinham anticorpos. Então, essa ideia da imunidade de rebanho, inclusive nesse caso, ela é muito grave, ela é muito equivocada. Aqui tem um outro estudo, que eu estou com ele aqui agora, feito. Centro Brasil, Reino Unido, para descoberta, diagnóstico, genômica e epidemiologia de arbovírus. Sugere que até 31% dos indivíduos que contraíram a Covid-19 em Manaus, após janeiro de 2021, correspondem a casos de reinfecção. Ou seja, essa imunidade por transmissão, ela é muito falha. O indivíduo, em muitos casos, em pouquíssimo tempo, ele já não tem os anticorpos. Então, ou é vacina, ou é nada. Ou é vacina, ou é nada. E esse governo irresponsável não investiu na vacina. Agora, existe uma coisa importante. Vossa Excelência é um grande influenciador. Influenciou o presidente da República. E basta a gente olhar, por exemplo, as previsões que Vossa Excelência fez de quando é que acabaria essa pandemia. E a gente vai vendo que a posição do presidente da República vai acompanhando isso. Ele disse lá, abril de 2020, a epidemia no Brasil vai acabar em abril de 2020. Depois Vossa Excelência sugeriu que era maio de 2020. Depois Vossa Excelência sugeriu que era junho de 2020. Depois julho de 2020, depois novembro de 2020 e depois janeiro de 2021. E a epidemia só faz crescer. O presidente da República, inclusive, quando ignorou as tentativas da Pfizer de vender vacina, do Butantan de garantir vacina, ele estava baseado nessas previsões. No fim do ano, ele ali com a camisa de um time de futebol, lá no Alvorada, ele dizendo, esse vírus está indo embora. Quando, na verdade, chegou uma segunda onda que matou mais gente do que na primeira onda. Então, veja, eu não sou relator, mas, no mínimo, Vossa Excelência é autor intelectual de boa parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje no Brasil, porque influenciou aquele cidadão que está lá no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Outra coisa, vamos acabar com essa discussão de que o STF proibiu o presidente Bolsonaro de fazer o que devia fazer. Vossa Excelência é uma pessoa inteligente, lhe conheço há muito tempo. Não repita isso, porque Vossa Excelência sabe que não está dizendo o que de fato ocorreu. O que o Supremo decidiu é que o presidente da República não podia desmontar aquilo que os estados e os municípios estavam fazendo concorrencialmente para enfrentar a pandemia. O que o presidente queria era passar por cima dos governos estaduais e das prefeituras para adotar a estratégia dele da imunidade de rebanho. Portanto, eu queria fazer aqui duas perguntas a Vossa Excelência. A primeira, qual é a avaliação de Vossa Excelência sobre a utilização desses medicamentos que comprovadamente não têm eficácia contra a Covid-19? Esses medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19, Vossa Excelência tomou, vai tomar, orientaria ou não? Eu acho que o senador não estava aí quando eu respondi ao senador Otto Alencar, ele me fez a minha pergunta. Eu tomei, eu tomaria de novo, se precisasse, se tivesse a doença, porque não tinha nada para fazer, a não ser ficar esperando e tomar dipirona. Hoje Vossa Excelência tomaria de novo? Sim, tomaria. Não teria nada para fazer, a não ser ficar esperando. O senhor já leu a bula da dipirona? O senhor já leu a bula da dipirona? Já li, no passado. Sim, enfim. eu não estou lhe questionando. Todos os eu estou fazendo uma têm figura de retórica. contraindicações. A bula da dipirona mostra tragédias enormes que podem acontecer com quem toma.
muitas patologias, inclusive de sangue. Mas se você tiver com uma dor de cabeça e Então, tomar uma dipirona, ela tem efeito. Tem Se você efeito. tiver com Covid e Sim. tomar cloroquina, não tem efeito nenhum. Então, tem mais de milhares de médicos que estão usando off-label e dizem que tem. É uma discussão, Alguns até senador. Eu acho que nós beneficiados. devíamos procurar. Alguns até como beneficiados. o Tamiflu, senador. Só um Tamiflu, 4 anos depois da pandemia do H1N1, se mostrou nos estudos de meta-análise ineficaz para evitar mortes. E nós só dávamos Tamiflu. Era a única coisa que tinha para fazer. O senhor se infectou quando, deputado? Eu me infectei eu tive o primeiro sintoma no dia 14 de novembro. Novembro. Já existia vários estudos científicos em relação à cloroquina. Vários aí. E a OMS já tinha... Tem uma discussão, ivermectina tem estudos Pois é. publicados agora. Não, só para lhe fazer uma outra pergunta. Aí o senhor foi internado. Sim, eu fui internado uma semana depois. E o senhor pode dizer o nome do hospital que o senhor se internou lá no... Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Da PUC. Deve ser um hospital bom. É muito bom. Muito bom. E deve ter bons médicos. Sim. E foram os médicos que prescreveram cloroquina para o senhor lá, que estavam lhe atendendo? Não, os que me atenderam no hospital, não. Pois é, mas o senhor... prestou Veja primeiro bem, não, atendimento me receitou. eu sei, tudo bem. O senhor foi para a UTI, Fui para UTI. porque o senhor teve comprometimento pulmonar, qual foi? Porque 80%. Pois é. Então, a cloroquina não lhe ajudou muito, não. O que lhe ajudou foi o bom hospital que o senhor tinha e os bons médicos que estavam lhe atendendo. Porque se o senhor teve 80% de comprometimento do pulmão, a cloroquina não fez efeito. Porque a cloroquina, segundo a tese de quem defende tratamento precoce, ou vamos lá, como vocês estão dizendo agora, vocês estão dizendo, porque antes era tratamento precoce, agora é tratamento inicial, é para que você não tenha comprometimento de ir para a UTI. É essa a tese. Veja bem que a tese do próprio doutor Osmar, deputado Osmar, ele foi para um bom hospital da PUC, eu não conheço a PUC do Rio Grande do Sul, deve ter bons médicos, coisa que poucos brasileiros têm direito a isso. Infelizmente, não é bons médicos. Bons médicos nós temos vários. Bons hospitais nós não temos. Então, isso é um caso. Segundo, mesmo tomando a cloroquina, deputado, senador Humberto, ele teve 80% do pulmão comprometido, coisa que também quem não toma tem. Correto? Ou tem até menos. Porque isso varia entre pessoas. Não é a cloroquina, por isso que eu estou dizendo. A gente está prescrevendo, tem gente prescrevendo um remédio que o senhor está me dizendo que não foram os médicos da PUC. Né? O senhor disse para mim, tomou por iniciativa. Mas eu acho que a cloroquina, o senhor disse há pouco, olha, eu não sei, ela pode ter salvo minha vida. Olha, eu acho muito difícil, porque quem realmente lhe ajudou foram os profissionais de saúde do Rio Grande do Sul e o hospital que o senhor se internou. Só para eu terminar, presidente, me dê um tempinho aí a mais. Vossa Excelência concorda com a afirmação do presidente Bolsonaro de que protege mais adquirir a doença e o vírus do que a vacina? Tá, eu vou responder tudo, eu vou por etapas? Não, pode responder Tá. aí a essa pergunta e eu já vou terminar. Primeiro eu quero lhe contestar sobre a questão da reinfecção. Né? O senhor mostrou um estudo aí, eu tenho o contato com os hospitais, e tive contato, inclusive, com os hospitais lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve um surto de P1 grande, né? Parecido com o do Amazonas, não chegou porque a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, proporcionalmente, é maior que a de Manaus, por exemplo. Né? Então, Porto Alegre é maior que Manaus, a rede. Mas isso não significa nada, porque hoje os indicadores de saúde, de mortalidade do Rio Grande do Sul são altíssimos. Não adiantou nada toda a estratégia montada pelo governo lá. Mas o Hospital Conceição, que os dois fomos do Conselho do Conceição, juntos, né, quando o senhor era ministro, eu era secretário de Saúde, o Hospital Conceição, eu pedi um levantamento dos funcionários e dos internados no Conceição desde o início da pandemia. Quantos se reinternaram? Quantos tiveram o quadro de novo da pandemia? É 0,6%, não é 31%, é 0,6%. Estou falando de Manaus, estudo feito em Manaus. Eu estou dizendo que se a mesma P1, né,
pode ter relação. Acho que isso ainda é uma coisa que vai ter que ser estudada. Mas é importante saber isso, senador, porque senão as vacinas não têm eficácia. Se há reinfecção de pessoa que pegou o vírus, o senhor acha que uma pessoa que... Só como médico, eu vou lhe perguntar como médico. O senhor acha que uma pessoa que pegou o vírus, foi infectada pelo vírus, como eu peguei, com 80% de comprometimento pulmonar, é uma quantidade grande de vírus, uma carga viral grande. O senhor acha que eu tenho... eu vou ter mais... os meus anticorpos vão ser menos do que alguém que tomou uma vacina com 50,3% de eficácia? Eu estou defendendo a vacina aqui, entendeu? Eu estou dizendo que os anticorpos se formam das duas formas. A vacina é um vírus atenuado, ou é um pedaço do vírus, ou é um vírus atenuado. Então, se tem reinfecção para quem pegou, lá em Manaus, tem para quem faz vacina também. Então, não termina nunca essa pandemia. Mas vejam a diferença de proporção. Bom, a diferença de proporção é muito grande. Eu vou concluir. Não é diferença. Não é diferença. Você tem que explicar para quem está te vendo nesse momento que o doutor Osmar Terra disse o seguinte, que não há diferença. Ah, sim, doutor. Quem se infecta com o vírus pode morrer. Quem toma a vacina não morre. Isso estamos de acordo, senhor. Não, mas o senhor colocou na imunização. Nós estamos falando da reinfecção. Deixa eu concluir, deputado Osmar. Veja bem, só para concluir, eu acho que algumas coisas que Vossa Excelência defendeu, se esse governo tivesse adotado, nós estaríamos numa situação melhor. Agora, o grande problema mesmo se trata da coisa da vacina, e esse governo não tratou corretamente. No nosso governo, Vossa Excelência falou do H1N1, na gestão do ministro Temporão, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em 100 dias, não é? Conseguimos, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, dominar aquela que era também uma pandemia, e era uma pandemia grave. A diferença é de estabelecer a prioridade, de colocar em primeiro lugar a população brasileira, coisa que esse governo jamais fez, jamais seguiu qualquer orientação que tivesse baseada em fundamentos científicos, que fossem orientadas por autoridades sanitárias, e é por isso, doutor Osmar, deputado Osmar Terra, que nós estamos sofrendo isso aqui. 502 mil pessoas. Eu estava olhando aqui um material que me mandaram, só para efeito de uma comparação. Países com o número de habitantes parecidos com o do Brasil, e todos eles com sistemas de saúde muito piores do que o nosso. A Indonésia, 276 milhões de habitantes, 54 mil mortos. Paquistão, 225 milhões, 22 mil mortos. Nigéria, 211 milhões, 2 mil mortos. Bangladesh, 166 milhões, 13 mil mortos. Brasil, 214 milhões, 500 mil mortos. Isso é responsabilidade direta da incompetência, da indiferença do governo que nós temos no nosso país. Muito obrigado, deputado Osmar Terra. Posso responder? Pode sim, senhor. Eu acredito, ministro, ex-ministro e senador Humberto Costa, eu tive uma participação muito intensa na questão do H1N1. Eu posso dizer que quando terminou, a vacina veio depois. A vacina não surgiu durante a pandemia. A pandemia terminou em setembro, final de setembro, e a vacina veio em abril, né? Então, ela foi desenvolvida em dezembro, testaram e tal. Bom, quando o ministro Temporão me comunicou que seriam vacinados menos de 10% da população, que era o grupo de risco, eu fiz um protesto público, né? Naquela época, eu tinha a rede, eu fui presidente do CONAS 2 vezes, eu mobilizei os secretários do Brasil todo para dizer para o ministro que não seria possível fazer aquilo. Tivemos um debate na rádio, público, que não podia ser, tinha que vacinar todo mundo, que era um risco grande aquela pandemia se repetir, porque ela tinha terminado o surto. O que eu estou falando o tempo todo aqui é da imunidade necessária para terminar o surto, né? Não é de extinguir o vírus, né? Porque até hoje tem. O único que foi extinto até agora, que eu saiba, foi o da varíola, levou 200 anos da vacina criada. Então, o ministro, essa vacinação que o senhor falou, recorde de 80%, foi por pressão dos secretários estaduais.
é que não ia ser feita, não ia ser feita. Mas o ministro Tempão foi sensível, eu acho que arrumou dinheiro, o presidente, na época, o presidente Lula, deve ter conseguido dinheiro para ele fazer e tal, mas a ideia inicial não era essa, né? Então é importante falar. E outra coisa que é importante dizer também é que essa curva aqui, isso aqui não é por causa do Amazonas, isso aqui é uma curva de 14 estados brasileiros, é mais ou menos a mesma. Tem um pico lá em abril, começa a diminuir. Por que diminui? Fica um longo tempo conformando que poderia ser uma imunidade já final de rebanho, quando surge uma cepa mais infecciosa, e aí levanta o pico. Isso aqui ocorreu praticamente em todos os estados brasileiros, todos não, a maioria dos estados brasileiros. Isso significa que eu não falei nenhum absurdo quando eu disse que haveria uma tendência para, se fosse essa cepa que criou essa curva aqui, teria terminado a pandemia. Surgiu uma nova, isso e com isso levantou o limiar de percentual que precisa para terminar a pandemia. Mas vai terminar pela soma do que tem de vírus, do que tem de pessoas imunizadas já, pela própria doença, inclusive. Não estou propondo que as pessoas adoeçam, nem se contaminem. Essa ideia da imunidade de rebanho ser uma proposta, uma estratégia, uma tese, é um absurdo. A imunidade de rebanho é um resultado final. Qualquer livro de epidemiologia, qualquer livro de infectologia mostra isso.